Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma meditação, mais um vídeo para abençoar e edificar a sua vida e a sua família. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal ou compartilhe para que a palavra de Deus alcance outras vidas também. Nós iniciaremos hoje uma sequência de estudos a respeito da chamada oração dominical. Certa feita, os discípulos pediram a Jesus que o ensinassem a orar. E mesmo Mateus a registra dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Então o Senhor Jesus deixa ali um modelo de oração a ser seguido. Não é uma oração para ser repetida, não é uma coisa de decorar e aí você ficar repetindo aquilo sem nenhuma noção do que está falando, mas é algo que você faz de forma a ter um modelo de oração. Aqui o conteúdo da oração deve ser o conteúdo da nossa oração. É maravilhoso a gente saber que a oração não é nada complicado no que diz respeito àquilo que Deus exige de nós como palavras rebuscadas. Não precisa. Posturas diferenciadas, não precisa. A oração é você falar a Deus e com Deus em nome de Jesus. Esta é a verdadeira oração, com sinceridade de coração, porque Deus sonda e conhece o nosso coração. E nós falamos a Deus em nome de Jesus porque nós não podemos ir até o nosso Deus por nós mesmos e precisamos de alguém. E hoje, pela graça suprema, pela maravilhosa graça de Deus, nós temos o sumo sacerdote perfeito e eficaz, suficiente para mediar a nossa vida na vida de Deus dentro desta reconciliação com o Pai. Então eu quero tratar detalhadamente da oração do Senhor em alguns vídeos. Este então é o primeiro desta sequência de vídeos sobre a oração do Senhor ou a oração dominical, como alguns a denominam. Mas ela é simplesmente um modelo do conteúdo que a nossa oração deve ter. Então vamos lá. O Senhor Jesus começou dizendo para os discípulos o seguinte: vós orareis assim. Ou seja, ele está dizendo: eu vou mostrar para vocês qual deve ser o conteúdo real da oração daquele que teme a Deus, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, foi purificado no sangue de Jesus, aquele que foi alcançado pela graça da salvação. Então, como devemos orar? E ele diz: vós orareis assim. E a partir daí, então, que nós começamos a sequência dos nossos vídeos sobre a oração que o Senhor Jesus ensinou, sobre o seu conteúdo, o seu significado e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Muito bem, ele começa então dizendo: Pai nosso que estás no céu. Às vezes nós oramos e às vezes até repetimos esta oração sem prestar atenção nesta primeira ou nessas primeiras palavras ou nessa primeira frase que o Senhor Jesus nos ensinou. Primeiro é necessário entender que Jesus talvez cause ali naquele momento um choque entre aqueles que estavam ouvindo e a sua fala, devido à liberdade de se dirigir a Deus, chamando-o de Pai. Por quê? Porque os judeus temiam muito o nome de Deus. Até mesmo os escribas, aqueles que copiavam a lei, aqueles que copiavam o Antigo Testamento, eles tinham todo um ritual para copiar então a lei, escrever a palavra de Deus, mas também de uma maneira muito mais intensa, quando eles chegavam no nome de Deus, eles paravam, passavam por um estado de purificação e trocavam a pena
para uma pena de ouro para escrever o nome de Deus. Era um ritual muito envolvente para aquelas pessoas. E de repente, o Senhor Jesus chega e diz assim: vocês podem chamar Deus de Pai. Deus de Pai. Isso é muito importante, porque o que ele estava dizendo é que nele e através dele nós temos agora livre acesso, após a sua morte e ressurreição, livre acesso a Deus o Pai através dele. Isso significa que ele morreria na cruz e nos condicionaria, não só na sua morte, mas também na sua ressurreição, nos condicionaria através da ação do Espírito Santo na nossa vida, que efetua a vida, uma vez que o coração estava morto sem Jesus, para que eu agora possa ter intimidade com o Pai. Nesse relacionamento com Deus Filho e Deus Espírito, eu posso ter agora uma intimidade com Deus o Pai. O Deus temido por aqueles que não podiam nem escrever o seu nome de qualquer maneira. Mas agora, em Jesus, eu tenho intimidade com o Deus Pai. E a palavra Pai ali no original é algo de muita intimidade, muita intimidade. No entanto, o Senhor Jesus também nos faz entender que esta intimidade gigantesca obtida na cruz e ressurreição de Jesus e na ação do Espírito Santo em nos condicionar à adoção de filhos de Deus, para chamá-lo então de Pai, sofreria uma dificuldade diante da irreverência do coração do homem. O profeta Jeremias já disse lá no capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É bom lembrar que Deus conhece, porque Ele sonda os corações, mas nós não conhecemos o coração um do outro. Então, nosso coração ele é problemático ainda. E problemático, poderíamos então entrar num relacionamento de irreverência diante de Deus. Poderíamos, recebendo essa possibilidade de falar com Deus, chamando-o de Pai, aí o abuso, a irreverência poderia tomar conta do nosso coração e da nossa vida, assim como muitas vezes acontece com as pessoas. Mas o Senhor Jesus, para cuidar disso, Ele disse Pai Nosso, mas Ele deixou claro que estás no céu. O que Ele está dizendo aqui é que existe uma diferença gigantesca entre a criação e o Criador. Existe uma grandeza imensurável entre a criação e o Criador. Foi por isso que o próprio Deus falou na boca do profeta Isaías que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Ele disse: assim como a terra se distancia do céu, assim é a medida da nossa diferença, da nossa limitação diante de Deus Todo-Poderoso. Deus está no céu e merece ser temido e deve ser temido em todo o tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma intimidade de chamá-lo de Pai, eu não posso sobrepor a linha da reverência, do temor. Eu preciso ter temor diante de Deus, saber que Ele é uma autoridade máxima e sobre todas as coisas, que Ele tem o poder, não só como fazem os homens, de matar o corpo, mas Ele tem também o poder de lançar a alma no inferno. Ele pode agora interromper o nosso ciclo de vida e deixamos de existir. Ele pode mandar sobre nós
pestes que vão assolar a nossa vida, e Ele pode também fazer bonança na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso. Então o temor a Deus, ele está dentro deste contexto de entendimento, de que nós temos sim livre acesso ao Pai através de Jesus, a habilitação a isso pelo Espírito Santo que habita o nosso coração, mas nós não podemos esquecer de que Deus é santo, Deus está nos céus e nós precisamos ter temor, nos aproximarmos dele com sincero coração, mas também com muito temor diante daquilo que ele é e representa e exerce sobre a nossa vida. Então, pensando nisso, saiba sempre, Jesus Cristo lhe concedeu a grande bênção de poder chamar Deus de Pai. Você não precisa mais de um sacerdote humano, você não precisa mais de um sacrifício humano, você tem agora o Senhor Jesus e o Espírito Santo no seu coração lhe habilita a fazer isso. No entanto, não se esqueça nunca, Deus é Deus e você é humano. Deus é santo e você é pecador. Deus é puro e você tem falhas, é corrupto. Sem a ação do Espírito Santo na sua vida, você não consegue viver, nem mesmo ouvir a palavra de Deus. Então, tema ao Senhor com intimidade. Tenha intimidade com temor. É a primeira lição que nós aprendemos na oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos e a nós como um modelo de conteúdo de oração. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos aqueles que lhe cercam, para que em você Deus seja glorificado sempre. Tenha intimidade com temor. Tenha temor com intimidade, sempre diante do nosso Deus. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. E assim, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.